Então tá, pessoas, eu sou o professor Hidrogério e nós somos os Cacholas. Quer receber os nossos conteúdos? Não te esquece, se inscreve nos nossos canais e ativa o sininho. Então tá, pessoas, nosso papo hoje aqui vai ser sobre cálculo estequiométrico, certo? Então, divido o cálculo estequiométrico em duas partes e agora a gente vai ver a primeira parte. Bom, o que a gente vai tratar o que vamos tratar na primeira parte de cálculo estequiométrico? Então, primeiro, cálculo estequiométrico simples. Depois, vamos tratar de cálculo estequiométrico com rendimento. Na sequência, um cálculo estequiométrico com impureza ou pureza. E, por fim, um cálculo estequiométrico na CNTP, condição normal de temperatura e pressão, certo? Bom, antes de entrar nos problemas de cálculo estequiométrico ou estequiometria, a primeira coisa que eu tenho que ter em mente são as regrinhas básicas para que eu consiga efetuar de forma correta, né, o cálculo estequiométrico. Então vamos lá nas regras básicas, né? O que eu já tenho que ter em mente quando eu olhar uma questão de cálculo estequiométrico? Primeira dela, balancear as equações químicas. Então, para quem não sabe balancear uma equação química, olha lá no nosso canal, certo? Que tem uma aula que eu chamo de balanceamento por tentativa, certo? É uma aula curta, certo? E ali eu explico uma metodologia de fazer o balanceamento de uma equação química daí, ok? Depois, eu vou ler o problema e separar os dados, a pergunta e o dado que me é fornecido. Na sequência, eu já consigo fazer uma relação estequiométrica, ou seja, eu já consigo identificar qual o problema que eu tenho ou quais as substâncias que estão envolvidas no meu problema. Depois, eu vou montar uma linha de dados da equação, ou seja, vou transformar o que antes ali eu teria em substâncias, vou transformar aquela substância todas para números, tá? E vou montar uma linha de dados do problema, ou seja, são os dados que eu retirei do problema, que são a pergunta e o dado que me é fornecido. Ainda, eu vou manter as mesmas unidades entre as linhas, então se em cima eu trabalho com grama, embaixo eu tenho que trabalhar com grama. Se em cima eu trabalho com litros, embaixo eu tenho que trabalhar com litros. E daí eu vou resolver então a minha regra de 3 simples, certo? Vou ter as duas linhas, daí eu vou fazer produto dos meios igual ao dos extremos, resolvo a minha regra de 3 simples. Ainda a parte de rendimento, né? Que eu sempre entendo assim, que rendimento deve ser calculado sempre no final, certo? Aí eu posso calcular no começo, em alguns momentos até não diria que vai dar errado, só que não tem muita lógica, né? Por quê? Porque eu entendo que primeiro eu tenho que ter o produto para depois saber o quanto de rendimento aquele produto que eu obtive teve, certo? Impureza eu sempre retiro antes de começar os meus cálculos, por quê? Porque a impureza não reage, então se não reage não tem necessidade de estar nos cálculos. E no final, eu tenho que ter em mente sempre o seguinte, que 1 mol na CNTP, ou seja, 1 mol na condição normal de temperatura e pressão de uma substância equivale a 22,4 litros, certo? Então, bora lá para o primeiro exercício, que é cálculo estequiométrico simples. Então, o que diz o probleminha? O cloro empregado no sistema de purificação de água é obtido industrialmente pela decomposição eletrolítica da água do mar mediante a reação química representada a seguir. Então, ali eu já coloco uma reaçãozinha e ela já está balanceada, tá? Calcule a massa de cloreto de sódio a ser utilizada na produção de 142 gramas de cloro. Então, primeira coisa que eu vou fazer, vou separar os dados. Quais os dados? A minha pergunta, a massa de cloreto de sódio, e o dado que me é fornecido, a massa do cloro. Em seguida, eu já consigo identificar quais as substâncias envolvidas no meu problema, que são quais? O NaCl e o Cl2. Bom, identifiquei as substâncias envolvidas no meu problema, agora eu vou fazer qual é o próximo passo? Vou transformar essas letras aqui, né, ou essas substâncias em números. Como é que eu transformo isso em número? Bom, lá eu tenho duas vezes o Na, que eu já tenho dado aqui, 23, e o cloro, que vale 35,5. Aqui eu tenho o cloro que aparece duas vezes, então duas vezes o 35,5.
essa é a linha de dados que eu tiro da minha equação. Então, eu pego a equação e transformo ali o que eu tenho de substância em números. Da onde eu tiro esses números? Ou vai ver no problema, ou eu vou buscar na tabela periódica, certo? A próxima linha são a linha de dados que eu tirei do meu problema. Então tá lá, ó, o X embaixo do NaCl e o 142 embaixo do cloro. Feito isso, produto dos meios igual dos extremos. Então aqui dá 71 vezes X igual a 142 vezes a resposta daquilo lá, que vai dar 117. X vai ser igual ao quê? 142 vezes 117 dividido por 71. X igual a 234 gramas. Ou seja, a partir de 142 gramas de cloro, eu vou obter 234 gramas de NaCl, certo? Então, esse é o cálculo estequiométrico simples. Barbada, né? Não tem muito mistério, só tem que seguir a metodologia, ok? Próximo exemplo. Um cálculo estequiométrico com rendimento. Então, o que diz o meu probleminha? O sulfato de cálcio é a matéria-prima do giz e pode ser obtido pela reação entre soluções aquosas de cloreto de cálcio e de sulfato de sódio, conforme a reação abaixo. Sabendo disso, calcule a massa de sulfato de cálcio. Então, quer saber a massa de sulfato de cálcio obtida pela reação de 2 mols de cloreto de cálcio. Com um detalhe, o rendimento tem que ter 75%. Então, olha só, primeira coisa que eu faço, vou separar os dados que ele me dá no problema. Quais são esses dados? Massa do sulfato de cálcio, número de mols do cloreto de cálcio. Bom, agora eu já sei onde estão as minhas substâncias das quais eu vou precisar trabalhar. Então, quais são elas? O CaCl2 e o CaSO4. Eu já separei lá, eu já posso fazer esse link aqui. Feito isso, o que eu vou fazer? Eu vou transformar isso aqui para número. Só que tem um detalhe, ele fala lá em número de mol, né? Então, o cloreto de cálcio eu não vou trabalhar com massa agora, eu vou trabalhar com número de mols. E o número de mols é o coeficiente que eu tenho aqui na frente. Quando não aparece nada, significa dizer que eu tenho 1. Então, eu tenho 1 mol de cloreto de cálcio. E aqui, ó, eu trabalho com a massa atômica do cálcio, do enxofre e do oxigênio. Faço toda essa operaçãozinha aqui. Olha só, embaixo eu vou colocar o quê? O 2, porque é 2 mols. Então, como eu disse para vocês nas regrinhas básicas que eu tenho que ter em mente, se eu trabalho com mol em cima, eu vou trabalhar com mol embaixo também, certo? Isso que eu digo ter que manter as mesmas unidades entre as linhas, ok? Bom, agora eu vou pro cálculo, né? Então vai ser o quê? 1 vez o x igual a 2 vezes essa operaçãozinha aqui que dá 136. Então x dá igual a 272. Terminou aí? Não terminou. Não terminou por quê? Porque ele quer saber o rendimento de 75%. Bom, o que eu sei? Eu sei que 272 é se o meu rendimento fosse de 100%. Então, para um rendimento de 75%, isso vai dar x. Faço a operação matemática e vou ter que o meu rendimento, com um rendimento de 75%, eu vou ter uma massa de 204 gramas. Certo? Posso fazer de outra maneira? Posso fazer de uma maneira mais simples, que é o quê? Multiplicar o 272 vezes, já divido 75 por 100, né? 0,75. A resposta vai dar exatamente a mesma. Então, olha só, aqui eu fiz um cálculo estequiométrico com o rendimento. Veja que o rendimento eu calculei no final, certo? Bom, próximo exemplo é um cálculo estequiométrico com pureza ou impureza. Então, o que diz o meu probleminha? A equação de destilação da pirita é demonstrada na reação abaixo. Qual a massa de óxido de ferro 3 obtida a partir de 300 gramas de pirita que apresenta 20% de impureza? Então, 20% de impureza. Bom, impureza eu sei que não entra no meu cálculo, certo? Então, eu sei que tem que retirar antes. Então, vamos lá. Primeira coisa, vamos separar os dados lá. Massa do Fe2O3 é o que eu quero saber. Massa do FeS é 300 gramas. E a impureza que é de 20%, certo? Bom, primeiro eu tenho que calcular a impureza, mas antes eu já vou fazer o seguinte, a minha relação estequiométrica é entre quem? FeS e Fe2O3. Bom, agora sim, agora eu vou retirar os 20%. Bom, o que é retirar os 20%? 300 gramas equivale a 100%, 20% equivale a X. Dessa forma, eu tenho que X vale
60 gramas. Então 60 gramas não vai reagir. Então eu tenho que tirar os 60 gramas da onde? Dos 300. Aí eu faço a seguinte operação. 300 gramas menos 60, que é a minha impureza, então eu vou trabalhar somente com 240 gramas. Bom, agora sim eu posso vir aqui para montar a minha regrinha de 3. Então, primeira linha de dados da onde? Da minha equação. Então, olha só, 4 vezes o 56 mais o 32 está para 2 vezes o 56 vezes 2 mais 16 vezes 3, certo? Agora, a linha que eu vou colocar embaixo de dados do problema, o que eu não posso esquecer? Eu não posso esquecer que eu vou trabalhar com 240 gramas e não mais com 300. Então, 240 está para x. Faço a minha operação, produto dos meios igual dos extremos, certo? E tenho que a minha resposta é 417,39. Alguns alunos me perguntam, pode dar número quebrado? Pode dar qualquer número. Desde que eu faça correto, eu vou achar o número correto. Quando essas questões vêm lá em vestibular ou em Enem, elas vêm com múltipla escolha e normalmente elas vêm assim, ó, é aproximadamente D. Quando aparece número com vírgula, normalmente ela vem aproximadamente D. Por quê? Porque vai dar diferença uma casa, outra casa, enfim, né, na hora de calcular. Então a gente já bota lá números aproximados, certo? Barbada, né? Então, impureza eu não posso esquecer de retirar antes. Se eu dissesse, eu também poderia dizer no problema que é 80% de pureza. É a mesma coisa, eu tenho que tirar 20% que é a minha parte impura, daí eu sempre penso em 100%, certo? E a gente finaliza aí com cálculo estequiométrico na CNTP, condição normal de temperatura e pressão. Então o que eu não posso esquecer aí na CNTP? Que 1 mol de uma substância equivale a 22,4 litros. Então olha só, a combustão do metanol pode ser representada pela equação abaixo. Então ali tem uma equação abaixo. Ali eu coloco não balanceada, mas como eu já entrego ela balanceada, né? Então esse seria o enunciado que vira no problema. Então se ela não tivesse balanceada, eu teria que balancear. Ali eu já deixei ela balanceada. Quando se utilizam 5 mols de metanol nessa reação, qual o volume na CNTP de gás carbônico produzido? Bom, separa os dados primeiro. Número de mols do metanol, 5. Volume de CO2 é o que eu quero saber. Então, aí eu já tiro a minha relação estequiométrica, que é entre quem? Metanol e entre CO2. Agora eu vou fazer o quê? Transformar essa equação aqui, os dados da equação, em números. Aqui eu vou trabalhar com mol, por quê? Porque ali é mol, então aqui eu também vou trabalhar com mol. Se ele está me dando uma informação em mols, eu já baixo da equação a informação em mols também. Então eu tenho 2 mols aqui, está para 2 vezes, aí aqui tem um detalhe, ó. Cada 1 mol de CO2 vale 22,4 litros. Como eu tenho 2 mols, então é 2 vezes o 22,4 litros. Quando eu tenho 5 mols, isso vai me fornecer X, que é o que eu quero saber. Então, olha só, o X do CO2 embaixo do CO2, os 5 mols do número de mols embaixo do metanol, certo? Vou fazer a minha operação, 2 vezes o X, 5 vezes 44,8, e vou obter o quê? Que X é igual a 112 litros. Então, para 5 mols eu vou ter 112 litros. Viram que não é difícil? Então, cálculo estequiométrico não é difícil. Eu só tenho que trabalhar sempre com a mesma metodologia, certo? Sempre a mesma metodologia. Separo os dados, vejo a relação estequiométrica, né? Faço a minha primeira linha de dados da regra de 3, faço a minha segunda linha de dados da regra de 3 e resolvo a minha operação matemática, certo? Beleza?